Fiz questão de buscar aqui no PPA do nosso município que Nova Esperança faz parte do território 4. E esses territórios, onde o nosso município tem 7, eles são territórios que cada bairro estão dentro de um território onde os seus bairros adjacentes e vizinhos fazem parte de cada território. E Nova Esperança tem 10.945 aproximadamente moradores. E nós contamos aqui que não passou de 10 moradores presentes nessa sessão da Câmara na rua. Ah, pastor Alex, o povo tem culpa? Particularmente não. Porque existe uma briga muito grande da população com a classe política, no entendimento assim, os políticos não fazem nada, os políticos não nos representam. E na maioria das vezes, quando existe uma ação como essa, o povo não tem o desejo de sair de suas casas. Um pensamento errado. Porque só quem pode mudar a situação do nosso município é o povo junto dos vereadores, do prefeito e daqueles que têm a missão de reger essa cidade. E eu quero trazer, antes de falar de alguns pontos aqui, eu quero fazer uma comparação com vocês que estão presentes. Eu comparo Parnamirim com uma casa. E toda casa ela tem que ter alguém que reja essa casa. Exemplo, eu estou vendo aqui um casal sentado em minha frente, com certeza, não sei se for marido e mulher, o pai e a mãe daquela casa. E você que é o pai e a mãe daquela casa, você é o responsável para que a sua casa esteja bem, ou seja, você tem que educar bem seus filhos, você tem que cuidar da sua casa, você tem que defender sua casa. Pois muito bem, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Sabe por que Nova Esperança, com 10.945 moradores aproximadamente, só tem 10 moradores aqui presentes? Porque aqui no bairro de Nova Esperança não tem um representante na Casa Legislativa. Porque o povo de Nova Esperança é assim como não só os outros bairros de Parnamirim, que acontece no estado e no país, são um povo desunido. Que quando chega no período das eleições, o povo pensa no voto pessoal, ou seja, ele não está preocupado com a rua, com o bairro e com a sua cidade, ele está preocupado em quem vai chegar e oferecer o melhor para ele, para a sua casa. E acontece que por causa dessa desorganização dos bairros, o povo sofre aquele que queria que tivesse jeito, mas ele sozinho talvez não vá conseguir. Então eu quero chamar a sua atenção, porque eu sou morador de um bairro periférico, assim como Nova Esperança. Agora aqui é muito mais avançado, muito mais. E se Nova Esperança tivesse um representante aqui, estaria mais cheio. Porque o representante teria preocupação de ir às ruas, ir no bairro, passar carro de som, fazer um movimento e trazer o povo para ouvir, né, os 18 representantes, mas aquele que morava no bairro, que tem o prazer de entrar no bairro todo dia, ou seja, teria o prazer de mostrar o que ele está fazendo pelo bairro. Então eu quero chamar a atenção de vocês, porque a classe política, vereador Gustavo Negócio, ela sempre é atacada, que os políticos não prestam, os políticos não nos representam, mas tem um versículo em João 8,36 que diz assim: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Da enganação, da mentira e da forma errônea que muitas pessoas propagam aquilo que eles pregam, o que acreditam, ou seja, a classe política. Em muitas situações, a classe política quer que o povo seja desinformado, quer que o povo seja, ou seja, que não tenha vontade de vir uma sessão dessa, para que o povo seja refém de um sistema que quando chega nos anos das eleições, aí eu concordo, eu sou totalmente contra, de jogar estrutura na rua, ou seja, claro, uma gestão ela é feita de 4 anos, mas não se pode deixar para trabalhar no ano das eleições, porque isso é nítido, que é uma forma de querer enganar a população. Mas por que isso acontece? Pela falta de coletividade da população, pela falta de entendimento do povo, que quando você pensar em votar em alguém, não pense porque você está precisando de alguma coisa dentro da sua casa, ou no seu interesse particular, porque aquele voto seu, nesse sentido, vai prejudicar a sua rua, vai prejudicar o seu bairro, e vai acontecer o que está acontecendo hoje aqui. Nova Esperança não teve nem um mínimo de atenção de vir aqui, porque não tem ninguém que represente, e com certeza, a maioria do povo diz assim, eles só aparecem de 4 em 4 anos. E é assim que acontece. Mas eu quero dizer que a culpa não é só dos políticos. A culpa é dos líderes religiosos, que em algumas igrejas, eu sou pastor, é pregado que política é coisa do diabo. Enquanto os pastores estão dizendo isso,
Os opressores do povo, que têm um desejo pelo poder maléfico, eles estão indo lá, ganhando as eleições e representando o povo com a sua segunda intenção. Porque lá em Provérbios 29:2 diz o seguinte: quando o justo governa, a cidade se alegra. O meu povo vive feliz. Quando o justo não significa que seja um pastor ou alguém que está dentro de uma igreja, é aquele que age com justiça, ou seja, eu sou do bairro, eu vou defender minha comunidade, eu vou defender o meu povo, eu vou agir na coletividade. Mas o que é que acontece? A parte B do versículo diz assim: mas quando os ímpios governam, a cidade geme e o povo chora. Ímpio é que dentro do seu coração, ele tem um pensamento nele, ou seja, vamos dar o exemplo de Parnamirim, do estado e do nosso país. Se os nossos filhos, vereadores, prefeitos, deputados, dependessem da escola pública como se não tivesse a particular, ela tinha uma qualidade melhor. Se a nossa saúde e os nossos filhos, de todos os políticos, dependessem dela, nós tínhamos uma qualidade melhor. Mas que pena que não depende. Sabe por quê? Porque existem classes sociais diferentes. O pobre e o rico. E baseado na Bíblia, Jesus Cristo veio para ser defensor da classe dos mais humildes. Ao ponto que em 1 João capítulo 2, versículo 1, fala que ele é advogado dessa classe. Só que ele é justo. Ele defende com justiça. E eu quero trazer nessa noite aqui esse ato de indignação, como morador de um bairro periférico, Bela Vista, e sei das muitas necessidades que existem numa periferia, mas também não responsabilizo somente a classe dos políticos. Eu responsabilizo todos os segmentos que fazem parte de uma comunidade, igrejas, conselhos e líderes que pensam em representar um povo.